Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou começar a série A Lelê Viaja. Essa série é uma série sobre as minhas viagens internacionais antes da pandemia. Cada vídeo eu vou contar sobre uma viagem diferente, não necessariamente um país diferente, mas, por exemplo, uma cidade diferente que eu fui, uma história específica de algum lugar, mas nesse vídeo eu vou contar sobre a minha viagem para Israel. Tudo começou quando eu tinha na minha lista de desejos visitar as 7 maravilhas do mundo. Não tem nenhuma das 7 maravilhas do mundo em Israel, mas tem uma bem lá, vizinha de Israel, na Jordânia, que chama Petra. Antes de ir para Israel, eu já tinha visitado Coliseu em Roma, Chichén Itzá no México, Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Machu Picchu no Peru e Taj Mahal na Índia. Então faltavam 2, que era Petra e a Muralha da China. Todas as minhas viagens que eu estava planejando a partir dali teria que estar incluída uma das 7 maravilhas do mundo. Esse era o modo que eu estava pensando na época. Eu pesquisei para ir sozinha para a Jordânia. Pesquisei alguns tours porque eu não me sentia confortável de ir sozinha para a Jordânia por questões culturais que eu não gosto muito, que é muito uma cultura muito machista, na minha opinião, e eu não queria correr nenhum risco. Então, eu pesquisei para ir em tours. Eu comecei a ver direitinho os tours para a Jordânia e eu vi que eu não estava muito interessada em fazer aquele passeio, aquele tour, naquela época. Então, eu comecei a pesquisar sobre Israel. Israel, por todas as pesquisas que eu fiz, eu estaria confortável de ir sozinha sem tour, que é o modo que eu prefiro viajar normalmente. Eu comecei a pesquisar as coisas para fazer em Israel e as coisas para fazer na Jordânia. Então eu preferi ir para Israel. Naquela época eu tinha mais interesse nas coisas para fazer em Israel. Para quem não sabe, eu sou cristã. Então, todas as minhas viagens eu tenho muita curiosidade em saber sobre a religião local, sobre a cultura local, comida, tudo que envolve o país. Então, eu senti muito interesse em ir para Israel para sentir mais a experiência de vivenciar sobre a minha própria religião. Então, eu estava muito empolgada com isso. Eu comecei a pesquisar passagens de Melbourne para Israel. A melhor passagem para lá na época seria pela Cathay Pacific, parando em Hong Kong. Então eu comecei a pesquisar. O preço que aparecia para mim era sempre em torno de $1.600 australianos. E como eu ainda não tinha muita pressa para ir, eu falei, vou ver todos os dias, uma hora vai vir uma passagem mais em conta para mim. Um belo dia, eu estava no Peru em setembro de 2017, quando veio uma notificação num dos aplicativos que eu usava para pesquisar passagens aéreas, falando que a passagem de Melbourne para Israel estava $1.100, uma diferença de $500. Eu peguei meu computador na hora e comprei a passagem para 2 semanas em Israel. Não sabia direito o que eu ia fazer lá, mas eu achava que 2 semanas seria suficiente para eu conhecer o máximo de lugares que eu gostaria de conhecer em Israel. Em janeiro, fevereiro, eu comprei o livro de Israel, do Lonely Planet. Comecei a pesquisar Israel, comecei a assistir vídeos no YouTube, comecei a conversar com pessoas que já tinham ido para Israel para começar a planejar a minha viagem. Foi aí que eu já comecei a reservar os hostels para eu ficar. Normalmente, quando eu viajava sozinha, eu ficava em hostel, que é bem mais econômico e também muito mais fácil. Se você quiser fazer amizade, muito mais fácil do que em hotel. Reservei os hostels, mas em fevereiro foi quando eu conheci o Asaf. O Asaf é de Israel. A gente se conheceu no café que eu trabalhava. Ele me perguntou de onde eu era e eu perguntei de onde ele era. E ele me falou que era de Israel. Até o momento, eu não tinha conhecido ninguém de Israel. Tinha conhecido, assim, por eventos que eu tinha feito, mas não dessa forma de conversar com alguém de Israel.
Foi aí que eu falei pra ele que eu ia pra Israel em um mês. A gente começou a conversar sobre isso, ele ficou super empolgado de saber que eu ia pra Israel. Ele nunca tinha conhecido uma louca que nem eu, que ia pra Israel sozinha, assim, do nada. Ele me perguntou por que eu ia pra Israel, eu falei que eu queria conhecer Petra, que fica na Jordânia, na verdade, e tinha interesse em conhecer os Holy Spots de Israel, que é onde fica as passagens da Bíblia, né? E ele ficou super empolgado, falou, eu vou te ajudar a organizar, falou com amigos dele que mora lá em Israel. A gente começou a ficar muito junto e a gente decidiu ir juntos pra Israel. Até aí a gente já tava namorando, foi tudo muito rápido, foi um mês assim intenso e ele comprou a passagem de última hora. Quando ele decidiu ir pra Israel comigo, a gente cancelou todas as reservas que eu tinha feito em hostel e ele começou a planejar para ir nos mesmos lugares que eu já tinha planejado. Ele não queria mudar o meu planejamento, ele respeitou essa questão de eu ir para os holy spots, para as partes cristãs, né, religiosas. Eu não quero falar muito religioso porque eu não sou religiosa, eu tenho um relacionamento com Deus, eu acredito mais na religião cristã, por ter esse envolvimento mais com Jesus, mas eu não sou religiosa, não posso dizer que eu seja religiosa, né? Mas pra mim era muito especial. Ele respeitou isso, ele é judeu, né? Grande parte de Israel é judaica, né? Judaica. E ele começou a planejar comigo a viagem de uma forma diferente. Como a gente ia, nós dois, a viagem ia ser um pouco mais diferente. A gente ia alugar um carro, ficar em hotel, ficar em Airbnb, na casa de amigos dele. Então o planejamento mudou um pouquinho, mas a gente ia para os mesmos lugares. Como eu tinha comprado a passagem antes dele, eu comprei uma passagem que parava por 2 dias em Hong Kong. Ele tinha que continuar trabalhando, esse um dia fazia diferença, então ele foi um dia depois de mim, me encontrou lá em Hong Kong, a gente passou o dia em Hong Kong e viajamos para Tel Aviv de Hong Kong. A gente chegou em Tel Aviv de noite, a gente chegou em Tel Aviv durante o dia, a gente almoçou, fez tudo que tinha que fazer lá naquela região de Jafra, se eu não me engano é o nome da região. A gente deu uma passeada por lá e como a gente já... Sempre quando a gente viaja da Austrália, você tem um fuso horário assim totalmente louco. A gente tava muito cansado. Então a gente resolveu tirar um cochilo. A gente tirou um cochilo acho que de umas 2 horas. Acordamos muito tarde e eu falei, ixi, agora ferrou, né? Não vamos conseguir jantar. Ele falou, fica tranquilo, a gente tá em Tel Aviv. Não deu outra. A gente foi para um bairro muito agitado de Tel Aviv para jantar, era quase meia-noite, mas antes disso ele colocou o nome do bairro no mapa e que o mapa levou a gente para um outro bairro que tinha o mesmo nome, parece. E como eu já tinha falado para vocês, eu assisti muitos vídeos, toda viagem que eu faço, principalmente essas viagens que são mais diferenciadas, que não tem muita gente que eu conheço que tenha viajado para esses lugares. Eu assisto muito vídeo, eu pesquiso muito. Eu assisti um vídeo de um programa que passava na televisão, eu não lembro qual era o canal, e agora eles colocaram uns vídeos no YouTube também, que chama O Mundo Segundo os Brasileiros. Nesse vídeo apareceu um brasileiro que morava em Jerusalém, mostrando pra TV um bairro religioso de lá, judaico. E quando qualquer religião, não interessa a religião que você seja, se você é muito religioso, não sei, a gente tenta respeitar, mas acaba sendo muito extremo, né? O cara tava com uma camiseta vermelha, alguma coisa assim, e um dos religiosos jogou uma pedra nele, porque ele tava com a camiseta vermelha, achou que fosse desrespeitoso, e eu tava com medo de fazer alguma coisa do tipo em Israel, eu não queria desrespeitar ninguém, eu também não queria levar uma pedrada na minha cabeça, né? Então, tava com muito medo, mas como eu tava com o Asaf, eu achei que o risco seria menor, que ele ia me alertar dos lugares que eu ia passar. Enfim, a gente foi pra esse bairro, por engano, que era um bairro religioso de Tel Aviv. A gente viu várias religiões, é notório quando você vê um judeu religioso, um judeu ortodoxo. A gente viu vários, aqui em Melbourne mesmo a gente vê muitos, tem bairros específicos de
judeu ortodoxo, que é comum ver, mas aqui eles não fazem esse tipo de coisa, jogar pedra, porque senão eu acho que eles que ficam encrencados, né, com a polícia, né? Lá a gente tá no espaço, no país, né, que a maioria é judeu, então a gente tem que respeitar. A gente parou nesse bairro por engano e o Asaf tava dirigindo, aí do nada me veio uma criança correndo na frente do carro e parou assim, sabe? Acho que ela tava brincando na rua e parou bem na frente do carro. Eu comecei a gritar de uma forma assim tão assustada que o Asaf começou a dar risada na minha cara, porque ele sabia que eu tava com medo, né, de isso acontecer. E eu comecei a gritar e a criança olhou pra minha cara assim e falou: nossa, que louca, o que ela tá gritando? Eu parei aqui por engano num carro, não queria assustar ninguém, mas porque eu já tinha assistido os vídeos anteriormente, eu fiquei com medo e comecei a gritar que nem uma maluca. Enfim, a gente ficou aproximadamente 5 dias lá em Tel Aviv, 4 ou 5 dias, na casa de um amigo dele que tinha viajado pra esquiar em algum lugar da Europa. Na verdade, a casa dele, o apartamento dele fica em Herzliya, que é uma cidade próxima de Tel Aviv, como se fosse Osasco, São Paulo. Quem é de Osasco sabe. Osasco, você mora em Osasco, mas daí você fala pra todo mundo que você mora em São Paulo, né? Que é mais fácil falar que você mora em São Paulo pra quem não conhece a região. A gente ficou em Herzliya. Se eu estiver falando errado, me desculpe. Daí a gente foi passar o dia em Nazaré. Só pra vocês terem uma ideia, Israel é muito pequeno. Assim, se você viajar do norte ao sul, acho que dá umas 5 horas dirigindo. Não é um país grande. Então, quando eu falo assim, a gente foi de Tel Aviv pra Nazaré, é uma coisa de 1h30, 1 hora no máximo. Assim, não é uma coisa extraordinária. Então a gente foi pra Nazaré, porque eu queria conhecer Nazaré por causa da Bíblia. Eu lembro que tinha uma igreja lá, famosa. Eu queria entrar na igreja, mas porque eu estava de short e regata, eles não deixaram eu entrar. Normalmente eu levo alguma coisa quando eu vou alguma coisa religiosa pra cobrir, mas eles não deixaram eu entrar nem assim. Então acabei não indo. Inclusive eles foram bem grossos comigo. Eu senti um pouco julgada. Só não deixaram entrar, me julgaram por estar de short e regata. Eu estava de short porque estava um calor tremendo. Eu não consigo usar calça num calor tremendo. Então, fiquei um pouco impressionada e não consegui ir para essa igreja, mas eu fiz o caminho que Jesus tinha feito em Nazaré e foi muito gratificante para mim. Adorei. Mas no caminho para Nazaré, a gente parou numa cidadezinha muito fofa para tomar café da manhã, que chama Zikron, alguma coisa assim. Para vocês terem uma ideia, a comida de Israel é surreal. Você pede um prato no cardápio e vem todos os acompanhamentos, assim, salada, tudo quanto é acompanhamento que você imaginar, vem, daí você termina aquele acompanhamento, eles enchem de novo, termina, enche de novo, termina, enche de novo. E você não paga extra por isso, você paga o prato que você pediu. Mas eu tenho que falar que Israel não é um lugar barato para viajar. Até aqui, morando na Austrália, ganhando em dólar, é um lugar caro para viajar. Comida é cara, acomodação é caro, tudo que para fazer lá é caro. Então, para você ir, você tem que se planejar bastante. Quando a gente parou nessa cidadezinha, eu tava morrendo de vontade de comer shakshuka, que é um prato tradicional lá em Israel. Se eu não me engano, é feito com molho de tomate e pimentão. Aí eles colocam um ovo lá dentro e cozinham o ovo dentro do molho. É uma delícia, delícia. Vou colocar a foto aí pra vocês saberem como que é a shakshuka. De lá, a gente foi pra Golan Heights. Golan Heights é uma região muito bonita e muito interessante. Naquela região, você consegue ver a divisa da Síria e da Jordânia. Calma, que tem muito mais vindo por aí. Aguarde o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido e
Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo. Até a próxima, tchau!